paz de Jesus nos envolva neste momento, que possamos fazer silêncio interior para poder entender as palavras desta manhã e que possamos mudar o nosso modo de entender a vida e encontrar o caminho para resolver as questões que tanto nos incomoda no nosso dia a dia. Jesus, Zaqueu e nós. É o nosso tema de hoje, que tem como fonte a passagem do capítulo 19 do Evangelho de Lucas, onde tem um encontro entre Jesus e Zaqueu, que eu acredito que todos nós conhecemos bem. Quando estudamos as histórias de Jesus, na maioria das vezes, não tiramos a essência da história, da mensagem, a história contida, porque sempre fazemos uma leitura superficial, para que a nossa visão não fique limitada, restrita a velhos entendimentos apenas acerca dos personagens. Vamos mergulhar nesse encontro e nos colocar ali, dentro do contexto daquela época. Vamos sentir no coração e fazer uma conexão profunda com os seres que inspiraram esses textos. E assim podemos trazer algo de novo que nos faça compreender a vida de outra forma. Aí passaremos a sentir o que Paulo sentiu quando escreveu suas cartas, o que Madalena sentiu quando foi acolhida por Jesus. Esse encontro entre Jesus e Zaqueu aconteceu na cidade de Jericó. Jericó foi a última cidade visitada por Jesus antes da sua entrada triunfal em Jerusalém, nos dias próximos da crucificação. Ele foi a Jericó apenas essa única vez, onde curou 2 cegos e teve esse encontro maravilhoso com Zaqueu. Jericó era uma cidade, um centro comercial importante naquela época. E Zaqueu conquistara uma posição de destaque entre os romanos. Ele era o chefe dos publicanos, os cobradores de impostos. De baixa estatura, um gentil abastado, rico. Tinha tudo o que desejava, riqueza e poder. Mas se sentia só, infeliz interiormente, e buscava uma saída para serenar o seu espírito. Procurava uma oportunidade de se redimir de tudo aquilo que ele vinha fazendo com o povo. Mas para entender melhor essa história, nós precisamos voltar um pouco antes, naquela época, para entender o que se passava. E talvez nenhuma outra informação, para o nosso entendimento, seja tão clara como aquela que temos na doutrina espírita. Principalmente as informações dos bastidores daquela época, onde os espíritos superiores conseguem ter acesso a tudo aquilo que se passava. Eles conseguem ter acesso às fontes seguras no próprio plano espiritual. Eles podem viver a cena, sentir o que se passava no coração de cada indivíduo, cada personagem da história. Exemplo disso são os livros escritos por Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, que esclarecem muitos aspectos que até então estavam obscuros no Evangelho. Outro que se dedicou a isso foi outro espírito, Humberto de Campos, também através da mediunidade de Chico. E no capítulo 23 do livro Boa Nova, ele vai nos trazer
uma contribuição muito importante desse encontro entre Jesus e Zaqueu. Aquele momento, aquela postura de Jesus perante Zaqueu, era na verdade um ensinamento a todo um contexto que vinha se desenrolando até ali. E Jesus tinha uma característica importante. Ele falava no momento certo. E quando falava, passava o ensinamento. Ele era extremamente hábil em fazer isso. Não era precipitado, não era imprudente. Ele sabia aguardar o tempo para a semeadura. Em geral, nas nossas vidas, criamos muitas aflições, discórdias entre nós e aqueles que convivem conosco. E não é pelo que falamos, mas sim devido ao modo, à forma que nos expressamos. Muitas vezes aquilo que falamos pode até ser importante, mas na maioria das vezes colocamos a nossa opinião com energia desequilibrada, devido ao que sentimos no coração. Essas discórdias também nascem da impulsividade daquele que não se coloca aberto ao ensinamento, à lição. Ele se fecha e não quer nem ouvir o que nós temos para falar. Emmanuel nos diz que nós precisamos pensar no sentido, no modo, na orientação e na direção de cada palavra que sai da nossa boca, ou no gesto, em cada gesto que expressamos para a vida e para os outros, para outros. Porque saber dosar a nossa expressão na medida certa, de acordo com as possibilidades de entendimento daqueles que estão próximos a nós, é sinal de equilíbrio, é uma grande virtude. Ao contrário, todo excesso, todo exagero é desequilíbrio. Então precisamos encontrar o meio termo, porque energia demais pode desestimular, afastar, desequilibrar o outro. Do mesmo modo que muita brandura também pode afastar e desequilibrar o outro. Jesus não precisou ferir, ser enérgico ou impulsivo com ninguém. Ele simplesmente deixava as coisas tomarem o seu tempo e encontrava um momento propício para lançar uma lição. E ele, quando fazia isso, ele alcançava a todos. Humberto de Campos, então, nos dá uma dimensão exata do que se passava naqueles tempos. Vai nos dizer que algum tempo antes desse encontro, alguns dos discípulos haviam assumido uma atitude extremista diante dos ensinamentos de Jesus, ao ponto de ter grandes discussões entre eles, provavelmente por não entenderem a essência desses ensinamentos. E extremismo não é a melhor forma de se expressar. Todo excesso esconde uma falta de caridade, uma falta de compreensão, uma falta de humildade. Então a melhor atitude é o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Jesus entra em Jericó juntamente com a multidão que o acompanhava. Zaqueu viu aquela movimentação e interrogou os que o cercavam para saber do que se tratava, quando informaram a ele que era Jesus. Pelos seus parentes que residiam na Galileia, Zaqueu havia tido informações sobre os ensinamentos e as obras de Jesus. E quando ouviu o nome Jesus, sentiu grande comoção. E o pulsar do seu coração lhe dizia que ali estava a nova chance de vida dele. Por ser de baixa estatura, sabia que a multidão não o deixaria chegar próximo a Jesus. Ele correu, subiu numa árvore para poder ver Jesus. Jesus vinha caminhando pela rua, junto da multidão, e diante da árvore, ele para e olha aquele homem.
era Zaqueu, o cobrador de impostos, o publicano, conhecido por toda a região. E aí já podemos imaginar qual não era a visão em geral que todos tinham de Zaqueu. Servia a Roma, era incumbido de alimentar aquele império que oprimia seu povo. Então a visão que se tinha de Zaqueu já era uma visão complicada, uma visão cristalizada que as pessoas tinham a respeito dele e da sua vida, das suas reais intenções, das suas motivações. Trazendo essa passagem de Zaqueu para a nossa vida atual, vamos olhar e analisar por três aspectos, por três perspectivas diferentes. Nós vamos adentrar ao mundo da passagem e nos colocar ali, junto. E vamos analisar, ora, na condição do povo que assistia à cena, ora na condição de Zaqueu, com os sentimentos de Zaqueu, e ora na visão de Jesus. E nós vamos ver que hoje, os nossos atos diante da vida não estão muito diferentes daquela época. Na primeira perspectiva, vamos então olhar Jesus parar diante da árvore, voltar-se a Zaqueu e dizer: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Imagina o que se passou na cabeça dos discípulos e de toda aquela multidão, todo aquele povo que estava junto, que vinham até ali com extremismo para com todos aqueles que tinham mais recursos, que tinham mais influência. Aquilo era um escândalo. E Jesus vem responder aqueles questionamentos, aqueles desentendimentos, a todo aquele extremismo dos discípulos e também a toda a população que enxergava Zaqueu equivocadamente. Porque Jesus é assim. Nos transforma, rompe com as ideias cristalizadas e nos impulsiona a um novo patamar de entendimento da vida, de entendimento de nós mesmos. Então ele não podia perder a oportunidade do ensinamento, da semeadura, porque Jesus adorava levar as pessoas com ideias cristalizadas ao limite. Ele adorava ir na sinagoga, por exemplo, aos sábados e curar, porque os judeus tinham o costume, a formalidade de não fazer nada, de não trabalhar aos sábados. Então ele curava aos sábados, almoçava com os publicanos, almoçava com o pecador. E ele fazia isso de propósito, para que fosse questionado. Porque na resposta sempre tinha um ensinamento. Hoje nós vivemos num mundo de aparências, mundo de muita exposição, onde privilegiamos o status, as capas, as máscaras. Nós nem sabemos definir o que é mais importante: aparência, exterioridade, formalismo ou virtudes, experiência, compreensão, compaixão. Se olharmos as parábolas, quase todas elas são para questionar essa nossa fixação com o superficial das coisas, com o superficial da vida e das pessoas. E hoje, como eu estou olhando para a vida? Que lentes eu estou usando para olhar para a vida e para as pessoas? Com as lentes do Evangelho ou com as traves que ainda me são características? Com aquele hábito antigo, preconcebido da vida? Com aquele hábito antigo, preconcebido do mundo, das pessoas e das situações, cheio de formas, cheio de formalismos? Essa primeira perspectiva quer nos ensinar justamente a tomarmos muito cuidado com as aparências, com as generalizações. Nos ensina
analisar e não tirar conclusões apenas pelas aparências. Porque nesse mundo de aparências, logo julgamos e rotulamos a pessoa. E quando julgamos pelas aparências, nós julgamos precipitadamente. Definimos a pena precipitadamente. E isso não nos cabe. É dizer que o que a aguarda, sem saber das intenções, das motivações, das causas, das dificuldades que levaram até aquela situação da pessoa. Então, antes de julgar e definir a sentença, nós devemos conhecer o coração, olhar mais para além, tirar as traves que nos impedem de enxergar as coisas como elas de fato são. E hoje uma palavra fundamental, uma palavra de ordem no mundo de hoje, é a autocrítica, a autoanálise. Estamos tão embriagados pelo individualismo, pelo personalismo, que perdemos a capacidade de olharmos para nós mesmos e ver o quão contraditórios ainda somos. Às vezes uma pessoa se equivoca numa maneira de falar, de se expressar, que não é a melhor possível, e somos o primeiro a crucificar essa pessoa. Nós humilhamos a pessoa. Mas com a medida que medistes, será medido. Então, olhemos para nós, porque às vezes aquilo que eu estou apontando no outro é algo que eu ainda não edifiquei em mim, ainda não construí em mim. Dessa forma, nós não podemos continuar com a visão equivocada, continuar com o hábito de julgar sem conhecer os motivos. Então vamos primeiro edificar em nós, edificar a nós mesmos, tirar as traves dos nossos olhos, pela luz do amor, da compaixão, da humildade, e olhar as pessoas, não nos fixando nos pontos falhos que a pessoa ainda possa ter, mas nos fixando nos pontos positivos, que inclusive cabe a nós alimentar, estimular, inspirar, porque diante de cada pessoa que nos cruza o caminho, somos obrigados a alimentar as coisas boas que essa pessoa tem. Não feri-la mais, não rebaixá-la ainda mais, não desestimulá-la ainda mais. Ao contrário, precisamos ser para essa pessoa, na medida do nosso possível, alguma luz a mais no seu caminho. Um estímulo a mais que a convide a dar um passo além nessa caminhada evolutiva. Algo que a desperte para as leis divinas, que a desperte para a consciência. Emmanuel diz assim: alimenta a boa parte do teu irmão e segue adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Então não nos compete estabelecer esses julgamentos, porque muitas vezes estão bem distantes da realidade. Ainda que tivéssemos as possibilidades, todas as possibilidades, como Jesus o tinha, de conhecer todos os pormenores, todas as encarnações pregressas do indivíduo, todas as vinculações, obsessões pelas quais esteja influenciado, ainda que tivéssemos tudo isso, devemos nos abster de julgar, como Jesus se absteve. É claro que pelo bem do progresso da coletividade, os atos deverão ser questionados, algumas posturas deverão ser questionadas ou corrigidas, ou pelo menos sugeridas a serem corrigidas. Mas a pessoa em si merece o nosso respeito, a nossa caridade e a nossa compaixão. Então, não julguemos, porque não temos sequer elementos para estabelecer o julgamento. Talvez a pessoa não conheça o Cristo, mas nós já conhecemos. É o que a lição de Zaqueu quer dizer para nós nessa primeira perspectiva, olhar para mais para dentro de nós neste mundo de hoje, para desenvolvendo o amor, desenvolvendo a nossa capacidade
de lidar com as nossas imperfeições, aprendamos a olhar com compaixão e misericórdia para as imperfeições dos outros. Geralmente, a dificuldade de conviver com as minhas imperfeições, ou melhor, com as imperfeições dos outros, é a dificuldade de conviver com as minhas próprias. É a negação daquilo que não quero olhar em mim. Então eu projeto no outro a minha frustração. Então nós precisamos meditar nessa primeira perspectiva. A segunda perspectiva é a de Zaqueu, de quem era o centro das atenções, a sua intimidade, o seu coração. Será que as aparências condiziam com tudo aquilo que ele realmente era por dentro? Porque o título da mensagem no livro Boa Nova é interessante, o servo bom. Será que tudo aquilo que se falava a respeito dos seus equívocos era o que vibrava no seu coração? Ou será que talvez fosse algo do seu passado que estava ali quietinho, adormecido, e ele já não era mais aquilo? Nós temos muitos hábitos, e um deles é o de tirarmos uma primeira foto e guardarmos. Tiramos a primeira impressão e não mudamos nunca o conceito sobre aquela pessoa, e ficamos o resto da vida com esse conceito. Você viu a pessoa 10 anos lá atrás e se encontra com ela novamente, olha para ela e fala: essa não muda nunca, continua a mesma. Será que não mudou? Nem um pouquinho? Porque a vida é um eterno evoluir, é um eterno renovar. Então ela deve ter mudado alguma coisa. E se nós não estamos mudando nada em nós, tem algo errado. Então, o que realmente se passava no coração de Zaqueu? Porque Zaqueu é ali um símbolo muito profundo de todos nós. Zaqueu é a alma que despertou para si mesmo, que despertou para a necessidade da melhoria, que entendeu a proposta do Cristo, que já não mais se satisfaz apenas com as questões desse mundo transitório. Um indivíduo como nós, que sente uma profunda vontade de ver o Cristo, de estar mais perto do Cristo. Era o que Zaqueu representava ali. Alguém como nós, que já despertamos para a nossa baixa estatura espiritual, mas que temos uma profunda vontade de estarmos mais unidos ao Cristo. E isso vai ficar muito claro acerca da passagem, quando Humberto de Campos vai dizendo, por exemplo, que Zaqueu chega a Jesus sabendo que Jesus recriminava as fortunas condenáveis, aquelas adquiridas ilicitamente. Zaqueu se aproxima e diz: olha, Senhor, há muitas famílias aqui que tenho criado oportunidade de trabalho, tenho sido esteio para elas. E Jesus vai dizendo: parabéns, regozijo-me contigo, servo bom e fiel. Os meus servos, Senhor, nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. E Jesus: regozijo-me contigo, Zaqueu. Essa é uma visão de Zaqueu que em geral não se tinha ou não se tem, por ficarmos cristalizados naquela visão. A visão do que se construiu do publicano, do homem rico que tirava do povo para dar a Roma. Mas o coração de Zaqueu tinha outros anseios. E Jesus vai o exaltando e o chamando de servo bom e fiel, mostrando a todos que ele era uma alma que estava se esforçando. Embora todas as resistências, as visões distorcidas, cristalizadas intimamente, o seu coração era de quem tentava fazer o bem. Tentava ser útil à comunidade. Então ele vinha mostrando que era um Zaqueu diferente do que se imaginava.
era um Zaqueu desperto para a sua pequenez, mas profundamente disposto a estar com Cristo. Quando Zaqueu sai e vai buscar os seus filhos para conhecer Jesus, os discípulos vêm questioná-lo. O que o Senhor está fazendo? E a nossa reputação? E a reputação do Evangelho? Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei. Eles analisavam apenas as aparências. Mas Jesus olhava para dentro, olhava a essência do ser. Depois que todos pararam de questionar, Jesus esclarece com firmeza, mas com carinho. No mundo, vive os que entesouram na terra e os que tesouram no céu. Os primeiros escondem as suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo. Por vezes, atiram uma moeda dourada ao faminto que passa, procurando se verem livres da sua presença. Mas os segundos ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos, dos seus auxiliares, a continuação da sua própria família. Esses que entesouram no céu dão a essas famílias a dignidade do trabalho, a oportunidade do crescer, de servir, de sustentarem-se. Será que uma alma como essa, que favorece o progresso, até mesmo o progresso material da terra, não está a serviço do Criador? E Jesus acrescenta na resposta: ditosos aqueles que repartem os seus bens com os necessitados. Bem-aventurados aqueles que alimentam os movimentos da vida. Aqueles que não só repartem, mas criam a possibilidade do outro construir por si, do outro crescer, de se desenvolver também, renovando o próprio entendimento da vida e do ser. Então, muitas vezes, vemos Zaqueu em nós. Conhecemos a nossa pequenez, nossas limitações, mas somos grandes, porque o nosso coração já ouviu o chamado. E uma vez que ouvimos o chamado, uma vez que somos tocados no coração pelo Cristo, não tem mais volta. Uma vez que experienciamos o amor que nos convida, não temos mais coragem de voltar. E temos pressa. E nessa pressa, nessa ânsia, temos muitas lutas. Quando ouvimos e sentimos o chamado no coração, as lutas começam. Porque queremos ir ao Cristo, como Zaqueu queria ir ao Cristo. Mas algo impedia Zaqueu, assim como nos impede a multidão, assim como nos impede duas multidões, uma dentro e outra fora. A multidão íntima, a multidão de emoções em desequilíbrio que temos cultivado ao longo das nossas encarnações, ao longo dos milênios, a multidão de ideias cristalizadas que nos impede de ver a vida como ela é de fato. A multidão de hábitos infelizes, consolidados e que precisam ser renovados. As montanhas tantas que só a fé poderá remover interiormente. Mas a multidão de fora também precisa ser vencida. A multidão das coisas, como elas são no mundo. Essa multidão de ideias e sugestões com as quais somos bombardeados todos os dias. Essa multidão de informações que nos dizem felicidade é comprar isso, é ter aquilo, a vida é gozar. Pense apenas em você, não pense nas consequências dos seus atos. Faça o que bem entender, o que bem quiser, isso é liberdade. Esses hábitos que nos mantêm cativos das velhas concepções de vida e difíceis de serem quebrados. Julgamentos dos outros para conosco, para com as nossas ações, muitas vezes de pessoas que amamos, que não conseguem
enxergar a boa intenção dos nossos atos, do nosso gesto. Não consegue enxergar o quanto há de sinceridade na nossa proposta de renovação e de vivência. Você faz o gesto com a mais boa das intenções e alguém chega e diz: eu conheço, eu lembro dele lá há 10 anos atrás. Isso tudo é falsidade. Até mesmo dentro de casa, às vezes nos machucam. E recebemos isso como uma navalha no coração. Principalmente quando parte de pessoas que amamos e que não conseguem ver a nossa disposição em mudar. Zaqueu quer nos ensinar aqui que tudo isso precisamos aprender e superar se quisermos realmente estar com Cristo. Aprender a superar sem guardar mágoa, sem guardar rancor, sem ter ódio, sem devolver. E isso talvez seja uma das maiores lutas do cristão. E ao que Paulo aprendeu talvez a duras penas. Porque talvez poucos na história do cristianismo tenham sido tão julgado como Paulo foi. E ele vai dizer na sua carta aos Gálatas: se eu ainda quisesse agradar aos homens, eu não seria servo do Cristo. Ou seja, se ainda damos mais valor às opiniões que nos chegam de fora, se elas ainda são tão grandes e têm um tamanho poder ao ponto de nos desestimular, nos fazer parar, é porque ainda não estamos dando mais valor à consciência, ao Cristo, mas aos aplausos do mundo. Então é preciso que aprendamos a fortalecer em nós a perseverança, a vontade, a fé, porque é isso que Zaqueu quer nos dizer. Ante a resistência da multidão, sobe ao mais alto dentro de você mesmo. Sobe a árvore da tua alma, se eleva pela prece, pela conexão com o alto, pelo trabalho no silêncio e supera tudo isso. Eleva-se e segue, porque só assim estaremos na intimidade do Cristo. Então, se por um lado, na perspectiva daqueles que olhavam a cena, o encontro, aprendemos ou somos convidados a pensar na autocrítica, na autoanálise, no autoconhecimento, para remover as traves dos nossos olhos, para que enxerguemos com mais clareza, da perspectiva de Zaqueu, somos convidados a desenvolver a perseverança, a vontade firme, a humildade, compreensão para com os outros que ainda não nos compreendem. E por fim, a última e fundamental das perspectivas, a do Cristo. Como Jesus olhava tudo aquilo, como Jesus olhava para Zaqueu e para aquelas pessoas. Será que ele olhava a todos os envolvidos como necessitados, como aprendizes? Como diz o Evangelho de João, ele bem sabia o que havia no homem. Jesus sabe e conhece tudo o que há em nós. Não há nada em nós que Jesus não saiba, mas ainda assim ele estende a mão para nós. Imagina se ele adotasse a postura que nós adotamos para com os outros. Identificamos ali uma faixa de sombra, viramos a face e nos afastamos. O que seria de nós? Então, olhar pela perspectiva do Cristo, na lição de Zaqueu, é sempre olhar para cada criatura como alguém que podemos ajudar e não ferir mais do que ela já está ferida, não rebaixar mais. Devemos estender a mão para erguer, ajudar. Esse é o convite da vida
em cada encontro que temos com as pessoas diariamente. Na perspectiva de Jesus, devemos acender mais luz no coração pela compaixão, porque aí enxergamos a vida e as pessoas sendo os nossos olhos, a candeia da nossa alma, segundo a luz que já acendemos ou não por dentro. Porque a luz de visão espiritual é sempre de amor, é sempre de compaixão. Só assim removeremos as traves dos nossos olhos e poderemos ajudar com mais proveito. Quando Jesus fala para não julgarmos, para não sermos julgados, para tirarmos a trave dos nossos olhos antes de vermos os ciscos nos outros, ele quer dizer que primeiramente devemos trabalhar a nossa melhoria para em seguida poder ajudar. Então vamos desenvolver os olhos do Cristo em nós, para que olhando, ou Ele olhando por nós, possamos realmente agir por suas mãos, por suas palavras, ajudando a todos que cruzam o nosso caminho. Como diz Emmanuel, recordemos o olhar compreensivo e amoroso de Jesus, a fim de esquecermos a viciosa preocupação com o argueiro que por vezes aparece no campo visual dos nossos irmãos de luta. Jesus jamais se deteve na faixa escura dos companheiros de caminhada humana. Reconhecia a faixa escura, porque a questão não é fechar os olhos para isso, é reconhecer, mas não se fixar na sombra, se fixar na faixa de luz, porque acendendo a luz, automaticamente estou diluindo a sombra. Então não é não olhar, não analisar as coisas, os fatos, as atitudes, porque precisamos aprender uns com os outros, mas buscar algo do olhar de Jesus para os nossos olhos. E a crítica será definitivamente banida das consciências. Porque então teremos atingido um grande entendimento que nos fará discernir em cada companheiro do caminho um irmão nosso, necessitado, antes de tudo, do nosso auxílio e de nossa compaixão. Então, para aqueles discípulos que olhavam, que restringiam todos a uma mesma lente, a uma mesma visão, Jesus convida a refletir, chamando aquele que era tomado por muitos, o humilde Zaqueu, apenas como alguém em pleno equívoco, alguém como transviado, alguém perdido. E é por isso que Jesus finaliza a passagem dizendo, servo bom e fiel. Que possamos enxergar nos outros, removendo os preconceitos, clareando o nosso olhar pela compaixão. Quais as qualidades que trazem de serem também servos bons e fiéis, todos aqueles que estão próximos a nós. Que possamos, nesse mundo de ilusões e aparências, tirar as nossas capas. Porque sem as nossas capas, poderemos ver os outros também na sua pureza, na sua sinceridade, nos seus ideais mais nobres, que compete a nós alimentar, estimular. Jesus abençoe a todos nós, trazendo luz aos olhos, compaixão ao coração, para que sejamos o fermento que renova, que estimula, e não o incêndio que abafa e destrói. Um dia, eu já falei isso aqui uma vez, o nosso pensamento, os nossos atos serão sempre de luz. Nossa consciência estará sem culpa, não teremos mais reações de egoísmo, de vaidade ou de orgulho, nem reações de falso julgamento. Nosso coração e a nossa mente estará em paz, então seremos luz no caminho de todos que cruzam o nosso caminho. Seremos as mãos, os pés, a boca, os olhos
e o coração de Jesus, porque Jesus viverá em nós. Gratidão e paz a todos.